hora de eliminação. O Brasil vai fazer você calar a boca. Olha ela! Só tem homem walk. Quem você gostaria que ficasse na Fazenda? Não gosto de você. Pra mim é uma honra vocês não gostarem de mim. Não. Amiga, não tem como te defender. Quando eu quero mais, eu vou pra Goiás. Aô! É com muita alegria que eu começo este podcast hoje com os meus queridos e as minhas queridas parceiras de sempre, Letícia Rodrigues. Aô, Goiás! Carlos Jordão. Olá, que tal? João Pedro Ribeiro. Aô, Goiás! Li Brigitte. Oi, Goiás, Terefão! E essa vinheta maravilhosa que não podemos deixar de falar do nosso querido Rodrigo Mancusi. Gente, eu vou começar este episódio de hoje fazendo uma pergunta para vocês, que vai engajar a gente nos bate-papo daqui para frente. Quando eu falo Goiás, qual é a primeira imagem que vem na cabeça de vocês? Piqui. Minha. Em Ciel, eu quero ver você morar num motel e só Essa. A primeira imagem que me vem é bem um chapeuzinho de cowboy. Alô, galera de peão, alô, galera de cowboy. Pra mim vem sofrência e cachaça. Então, isso é muito louco, porque assim, eu, como uma pessoa nativa da Terra Boa, quando mudei para São Paulo, eu comecei a parar nessa questão, porque as pessoas, assim, e aí agora eu vou generalizar para o lugar ruim, elas não têm conhecimento geográfico nenhum e nem de urbanização. Assim, a partir do sudoeste para lá, as pessoas não sabem mais o que tem, como que funciona, nada. E aí a gente percebe que, assim, as pessoas acham que é uma grande fazenda. A Fazenda, sucesso em mais de 40 países. Que você vai chegar lá, você vai sair do aeroporto, vai montar num cavalo, botar um chapéu, um copo de cachaça e cantar sertanejo. Sim, amiga. Pode ser isso? Pode, desde que você queira que seja isso, entendeu? Mas não necessariamente é. Desde que seja seu destino. Exatamente. O que acontece? O Centro-Oeste, ele é dividido em 3 estados. São eles: Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Goiás é um estado onde a sua capital é Goiânia. Porque geralmente a gente fala assim, De onde você é? eu falo, sou de Goiânia. Ah, mas qual cidade? E as pessoas não estão nem um pouco interessadas em buscar isso, sabe? E isso me deixa muito incomodado. What the fuck? Porque é um lugar do sudoeste mesmo, assim, tipo São Paulo e Rio, que acham que o mundo gira em torno aqui e acabou, sabe? Isso me incomoda. Até o fato de vocês falarem essas imagens que vêm na cabeça de vocês, isso diz muito sobre a imagem que é passada também, né, sobre o estado. Que é esse lugar muito rural, é muito da terra e plantação e tal, sabe? E não é só isso. Claro, é a terra do piqui, sim, é a terra da sofrência, é a terra da agropecuária, né, de tudo. Mas também é a terra do rock independente, da terra que tem muitos festivais bacanas, que não é sertanejo. Muito bonito, obrigada, muito obrigada, Simone. É a terra do pit dog. Vocês sabem o que é pit dog? Não. Então, vocês estão já tô entendendo? rindo. Pit dog é tipo Já assim, é de 10-0 em toda a rede fast food que vocês conhecem, entendeu? Toda a grande avenida tem um pit dog, que é uma lanchonete que vende sanduíche, e é assim, fenomenal. É a terra do SESC 137, você tá entendendo? Que a gente ficou conhecido pelo SESC 137. O maior acidente radiológico do mundo completa amanhã 30 anos. Em setembro de 1987, Goiânia, que até então era uma cidade desconhecida, né, fora do Brasil, ganhou fama internacional por causa da tragédia com o Césio 137. Enfim, é essa terra. E eu começo falando um pouco desse imaginário e o quanto que a política ela puxa para esse imaginário. Porque numa breve pesquisa que a gente vai fazer sobre Goiás, a gente percebe que, tipo, a maioria dos governadores do estado
são de partidos centro-direita e liberal. Ponto. E isso diz muito sobre a população também, que é uma população totalmente levada para esse caminho. E a partir disso, a gente começa a perceber o quanto que isso está vinculado nas questões práticas do dia a dia em relação à agropecuária e a relação a toda essa demanda que a terra e o governo impõem, sabe? Principalmente se tratando agora do que está acontecendo ultimamente. Assim, é absurdo o quanto que isso está vinculado e o quanto que isso está afetando o mundo inteiro, sabe? Eu queria saber de vocês o que vocês acham e qual é a relação que vocês pensam disso em relação a vocês aqui, no estado de São Paulo, inserido nesse lugar distante dessa terra. Eu acho que é muito interessante isso que você traz, Gui, porque isso é uma demanda do país em olhar para outros estados e compreender que o povo brasileiro ele é muito mais plural do que o eixo sul-sudeste, né? Ele é maior, então o que incomoda a mim, pelo menos, da gente se deparar tanto com esse discurso ignorante, né? De, onde fica o Goiás? Onde fica a Goiânia? O Acre não existe. Eu não aguento mais. Toda vez que eu vejo alguém fazendo essa piadinha, eu dou um soco na cara, porque é uma idiotice, sabe? Mas isso diz muito, eu gostei da conexão que você fez com essa coisa da ultradireita liberal e da bancada ruralista, né? Porque é também o que vai acontecer no eixo sul-sudeste e que é um pouco diferente quando a gente analisa as cidades do norte e nordeste, porque é a mesma coisa quando eu vejo que pessoas acham que todo paulistano é um Dória, né? Ou que acham que o Crivella é o Rio de Janeiro. Então, é bom para a gente entender e tentar desmistificar e quebrar essas imagens tão perpetuadas que, assim, é isso que você falou. Existe o Goiás, Marília Mendonça, chapéu de cowboy? Existe. Só que a gente não pode reduzir as culturas populares a isso, né? Até porque tem muito movimento de resistência, cena independente artística, políticas progressistas acontecendo nesses lugares e essas narrativas dominantes acabam engolindo, né? É a mesma coisa que a gente falar que São Paulo não tem movimentos de ocupação de moradia, não tem movimento de resistência de esquerda, não tem movimento progressista que quer que o Dória e companhia vão pra puta que pariu. Então, assim, é muito importante trazer esse dado, sabe? Porque realmente eu acho que é muito forte essa cultura da sofrência, da bancada ruralista, quando vem o nome Goiás. Mas eu tenho visto cada vez mais artistas da cena de Goiás pegando essa narrativa de volta. De tipo, não é só a Marília Mendonça. Marília Mendonça e companhia ganham muito dinheiro e talvez por isso a gente acaba tendo a cena predominantemente com essas figuras, mas não é isso que acontece. Eu acho que a gente tem que cada vez mais falar dos outros estados e das outras pessoas que estão aí lutando bravamente para ser mais plural, para dar mais espaço para outras narrativas, né? Enfim, eu acho isso. Vocês sabiam que não é somente BBB que aparece na TV, que é famoso no nosso país. Existe dentro do Congresso o BBB, que é a bancada formada por Bíblia, Boi e Bala. Então, bancada do Boi, bancada da Bíblia e bancada da Bala. BBB, bom. São elas a bancada evangélica, a bancada ruralista e a bancada armamentista, que andam assim, ó, juntas. Então eu fico pensando também como que a gente fala dessa bancada ruralista, fala deste lugar, sem ser incisivo na questão do sertanejo em si, sabe? Porque a partir do momento que a gente bota um tipo, que é o sertanejo, né? Que é o homem sertanejo, que não tem nada a ver com a música sertaneja. Claro que a gente tá falando da música sertaneja atual, né? Porque essa música sertaneja atual, ela não é a música sertaneja de raiz. Então, quando a gente fala dessa bancada, é muito fácil vincular uma coisa a outra e isso acaba sendo vinculado de uma forma muito pejorativa, até pelo estilo também, sabe? Então, é muito difícil e é muito ruim até pro Estado em si, para as pessoas que não têm nada a ver com aquilo, serem vinculadas a esse tipo de associação, sabe?
Então, fico pensando qual é a forma da gente debater isso de uma forma mais honesta, sabe? Acho que esse debate que a gente está tendo agora já é uma tentativa, mas ao mesmo tempo é muito difícil ser desvinculado disso, pensar pelas pessoas que fazem parte disso e pensar no governo que a gente está inserido também, né? Agora, enquanto você fala sobre Goiás, Goiânia, eu tô tendo uma parada sinistra de como as narrativas de dominação, elas silenciam drasticamente muitas vozes, né? Então, assim, qual é, mais do que isso que você pergunta, como que a gente fala, como que a gente que vive em estados dominantes, e dominantes eu digo isso sabendo sim o que significa dominante. São Paulo, Rio de Janeiro, são estados que detêm dinheiro e verba federal muito acima de muitos outros estados. Eu não acho que Goiás fica tão atrás, porque a agropecuária, o Brasil é um país focado na exportação de royalties e, enfim, de produtos da agropecuária, então, obviamente que a indústria e o incentivo federal recaia também, né, no Centro-Oeste, por conta dessa produção. Mas eu fico pensando qual que é o papel da gente que vive e trabalha nesse eixo dominante, no que diz respeito a falar sobre essas narrativas. Qual que é o nosso papel? Como que a gente... Porque não entende que não é uma questão de ceder espaço, até porque a gente faz parte de uma área que a gente não tem espaço. E também é muita arrogância achar que a gente que está em São Paulo tem algum poder de ceder alguma coisa. A gente não tem. Mas como que a gente aqui, tipo, enquanto a gente fala, consegue ser honesto ao ponto de realmente conhecer o Goiás, conhecer Goiânia? Eu, por exemplo, não conheço. Por mais que eu seja boa em geografia, saiba me localizar e tive uma educação, né? Eu estudei em escola privada, então também é de uma outra realidade que estou partindo, eu não sei falar sobre. Então, o que é que a gente tem que falar? Qual que é a educação que a gente tem que investir para que a gente conheça o território pelo qual a gente está lutando? Porque é sobre isso, né? Teve um episódio que a gente falou do padre Júlio Lancelotti, que a gente estava falando sobre disputa de território. Será que também não é o caso? Será que a gente não está perdendo um território aí por conta de uma narrativa que está sendo constantemente repetida? Sabe, que é isso que você falou, que a gente olha o BBB, a bancada ruralista, a bancada armamentista. Será que a gente não está perdendo também? Como que é para os povos nativos, que eu sei que tem muitos povos nativos, indígenas vivendo no Centro-Oeste? O que está acontecendo? A gente está acompanhando as queimadas e tudo mais. Então, assim, a gente está perdendo esse território, então a gente está em disputa. E por que a gente está tão cego? Né? Eu acho que, assim, qual que é o nosso papel como militância progressista que luta por direitos e por igualdade? Nesse sentido, como que a gente realmente parte de uma honestidade de militância? Como que a gente soma num fronte? Porque são territórios que estão sendo devastados, estão em disputa, estão em guerra, né? Porque não é só... E às vezes eu sinto que essa imagem, quando eu olho a Marília Mendonça, o Gustavo Lima, e eu escuto, gente, é um produto de entretenimento que eu consumo na minha esfera individual. Mas assim, será que essas coisas não são todas cortinas de fumaça, sabe? Que fazem com que a gente não olhe para a problemática desses estados, da disputa que envolve estar ali naquele território? Né? Por que é causado um êxodo que faz com que pessoas tenham que sair desses estados para procurar oportunidades no eixo Rio-São Paulo? Entende? Então, o que a gente está jogando aqui? E eu estou jogando essas coisas porque eu também não sei responder. Eu estou falando a partir das coisas que você começou e estou aqui confabulando com vocês, porque eu não sei as respostas. Mas me parece que... Goiás é um estado que a gente não olha e existe motivo para não olhar. Existe alguém que faz com que a gente não olhe e que não conheça a fim de lucros de outros alguém. Porque assim, se a gente for parar para fazer um Google aqui dos nomes das famílias que detêm terras no Centro-Oeste, essas pessoas não são do Goiás.
Essas pessoas não são pessoas com nomes muito importantes, que já tiveram cargos muito importantes em governos de direita, sabe? Eu não tô falando isso porque eu quero causar uma teoria aqui de conspiração. Tô falando isso de dado que você vai no Google e você descobre. Então, assim, é muito louco, porque, no fundo, se você começa a realmente tirar os véus, o que você vai encontrando são os motivos que estão causando a devastação ali. E aí você entende que tudo isso de modão, cowboy, são apenas para tirar a gente do que a gente tem que fazer, que é disputar o território, só que a gente não consegue. Primeiro, porque a gente está do lado mais fraco. Segundo, porque a gente não está entendendo o que está acontecendo. A gente não tem acesso à informação correta do que está acontecendo. Então eu sinto que é um pouco nesse lugar esse debate também, sabe? Ixi, ficou sério, parei de falar. Amiga, eu não sei se é tão sério, porque eu não tenho tantas informações e elaborações assim como você. Mas o quanto uma coisa tá tão conectada à outra, né? Os donos de terra, muitas vezes, são grandes cantores sertanejos. Ou investidores desse ramo. Uma coisa está muito concatenada à outra. Outro dia saiu o documentário da Sandy. Sandy não é de Goiás, né? Do interior de São Paulo. Mas faz fronteira. Não sei se eu tô sendo generalista ou preconceituoso, mas basicamente o Jô perguntou para ela quando criança se ela investia o dinheiro dela, guardava o dinheiro dela, o que ela fazia. Ela falou que comprava boi, gente. A menina tinha 8 anos. Cara, eu parei de assistir aí. Eu parei aí de assistir essa série. Eu falei, eu não vou estragar minha memória emotiva com essa merda. Eu parei aí. Amiga, mas vale a pena, supera essa fase. Não vale a pena. Nada vale a pena se a alma é pequena. É a Sandy, não dá pra não pensar em você. Agropecuária. Não dá, João. Pra mim acabou. O agro é pop, o agro é tech, o agro é tudo. Gente, ninguém... Nossa, gente, eu não consigo. Nossa, eu não consigo. Não consigo com esse jargão. E a fazenda do Gustavo Lima, que é um palácio neoclássico francês? Ó o Gustavo Lima aí, ó. A crise é estética, entendeu? Esse homem é a pessoa mais cafona do país, eu não entendo. Aquilo lá é do Cavaleiros do Zodíaco, ele tava esperando o Cavaleiro de Bronze pra confrontar ele. Tipo, ninguém virou pra ele e falou, o que ele tá falando? Oh, meu Deus, stop esse homem. Ninguém parou esse homem. É a casa mais feia do Brasil, depois das obras de Oscar Niemeyer. Mentira, parei. Taca letal, doido! Amiga, tem a casa da Simone Simaria, que saiu de Goiânia, foi pra onde? Alphaville. Vocês viram como tá ficando? Cafona. Quem é rico é cafona. Mas é isso que o João falou. E digo mais, assim, às vezes nem é o cantor o que é proprietário, mas os grandes empresários são grandes amigos de cantores sertanejos. Então, assim, acaba sendo uma coisa muito panelinha ali, sabe? Sobre o que você falou, Letícia, realmente também não sei. Acho sim que tem que ser uma coisa formada a partir de dentro, né? Tem que ser uma expansão que vem de dentro para fora. Que também não é o nosso lugar, assim, a gente tá aqui olhando totalmente de fora, e acho muito difícil pensar nisso, dado, tipo, a força que uma bancada como essa tem. Tipo, se você pensar nas ações que ela faz, de proibir a expansão de território indígena, de perdoar dívidas de grandes agropecuários, é muito complicado. Como que você vai estar num estado onde tudo é pra você morrer? Tipo, as pessoas querem que você morra, sabe? E assim, eu tô falando que querem que você morra, tribos, pessoas nativas reais ali, né? Não tô falando de pessoas da capital, tô falando de pessoas que defendem a terra, que defendem os animais, que defendem, tudo, a natureza em si. E, tipo, as queimadas, até essas queimadas que estão acontecendo agora, 90% ela é causada pelas pessoas. Tipo, isso é muito assustador, assim, sabe? É muito difícil e desanimador também pensar nisso. Desanimador que isso esteja no discurso, primeiro, de um ministro do meio ambiente. Nossa, é assustador. Né? Só um aviso. Ricardo Salles, a gente vai te pegar.
Nossa. Sabe, porque assim, é um absurdo, assim, aquela reunião ministerial lá, é ministerial ou ministral que fala? Não sei. Ministerial. Obrigada, advogadas. Tipo, é um absurdo você ouvir aquilo e você seguir sua vida, porque assim, é um desrespeito completo pela vida humana, pela fauna e flora e pelo saber ancestral de todo um estado. E assim, capitalismo, liberalismo. Puro e cego, né? Puro e cego, porque... Não, e assim, é muito surreal, assim, que vira um negócio do aqui e agora, uma combustão do aqui e agora, né? Porque qualquer pessoa que tenha um mínimo, né, de... sei lá, de discernimento mesmo, né? Porque é isso, gente, não é à toa que a gente tá vivendo esses climas, não é à toa que a gente tá nesse looping de, sabe, e a devastação, ela não para, assim, ela só aumenta, ela só agride, atinge, e parece que vai se tornando uma máfia cada vez mais impenetrável, né, vai se tornando uma coisa muito blindada mesmo, né? E deixa a gente meio nessas, assim mesmo, meio de mãos atadas e sem saber o que dá pra fazer, porque tá tudo tão escancarado, né? A gente sabe, né? As notícias, elas chegam, talvez a gente não saiba a real gravidade, mas as coisas, elas chegam pra gente. E ninguém faz nada, né? Ninguém faz nada, assim, de nada. E as coisas continuam acontecendo, parece que a gente é tirado de otário o tempo todo, assim, sabe? Parece que o Brasil é uma grande fazenda e o Carelli tá tirando uma com a nossa cara, assim, sabe? A gente tá vendo que o negócio tá sendo manipulado e ninguém tá cagando pra gente. Amigo, mas quem tem coragem de fazer? Eu não tenho. Exato. Não, e quem tem coragem de fazer é morto. O Brasil é o país que mais mata militantes no mundo. Que eu acho que a questão é justamente que a Lê levantou. Nós estamos do lado oposto do poder, então não tem muito o que fazer, né? Eu acho que quem consegue fazer alguma coisa está fazendo, né? Está fazendo as suas denúncias, está procurando os tribunais responsáveis. A grande questão é, você tem o mesmo país que condena, por exemplo, uma invasão de terra do MST, mas que passa a mão na cabeça de fazendeiros que estão provocando queimadas, entendeu? E é uma coisa muito louca. Eu tava pensando se também o estereótipo do caipira, talvez, não reforça isso, né? Porque você coloca isso numa chacota e você tira a responsabilidade, entendeu? Tanto desses cantores, né, sertanejos, enfim, quanto até desses deputados. Você pode ver o próprio presidente da República, né? Eu sei que ele não é de Goiás, a gente fugindo um tiquinho só, mas dentro desse estereótipo do bonachão, né, do grotesco, gente, ele é assim mesmo, deixa pra lá, o cara tá fazendo o que tá fazendo no país, e o máximo que a gente consegue fazer é assistir, sabe? E é muito desgastante isso. Então, o que o estereótipo, talvez, dessa fama do sertanejo, desse sertanejo do cantor, sertanejo da cantora sertaneja, também não traz para ofuscar tudo aquilo que acontece, né? O que isso não traz, talvez até, tipo, entrando um pouco de meritocracia, olha, carrega um pouquinho mais no sotaque, sabe? Puxa um R, que talvez nem exista, porque eu nunca fui para lá, eu não sei como é que é. Pra ficar aquele, olha só, simples, humilde, olha da onde saiu, e agora tem uma fazenda, e todo mundo vai querer ter uma fazenda, todo mundo vai querer desmatar, porque afinal de contas você vai ficar rico desse jeito, né? Você pega um ratinho da vida que fala, pra que você vai precisar desses bichos? Por que você precisa disso? Tá ótimo desse jeito, gente, você não precisa manter um mico-leão dourado vivo. Sei lá, ele falou uma asneira dessas aí. Deu uma fugidinha, mas acho que vocês entenderam, né, o que eu quis dizer. Quantas cortinas de fumaça a gente está assistindo sendo criadas e qual o tamanho da nossa frustração dentro disso, que a gente não tem o que fazer, sabe? Não tem o que fazer. Gente, quer escapismo maior? Vou ser um pouco generalista de novo. Talvez não seja tanto Goiás, mas Mato Grosso do Sul. Mas do que a Globo
anunciar, nesse momento histórico político do país, um remake de Pantanal, no qual a grande cotada, a protagonista, é a nossa musa, Rafa Kalimann. Sua musa. Minha não. Corrija a frase. Eu não Corrija essa gosto de frase. Rafa Kalimann, não. Fonte de inspiração de atuação para Letícia. Nunca! Nunca! Por Eu favor, também sou, tesouro, viu? não se junte com essa gentalha. Não A gosto Juma de tá você. viva ou não tá? Cara, e aí Fica aí. parece é isso aí. Eu sinto um pouco que minha amiga Carla Jordana e Li falaram. A gente fica se sentindo meio otário. Vocês estão tirando, mano. Olha o que tá rolando. Vocês vão fazer um remake de Pantanal pra quê? Pra tirar com a nossa cara? Sabe assim? E aí vocês vão falar que vocês estão dando visibilidade a quê? Quem que vai ser retratado nessa Pantanal aí? Porque a Pantanal remake, a Pantanal original, não é uma Pantanal que faz jus ao Pantanal. Tô repetindo Pantanal muitas vezes aqui. Vamos ver se a gente entra no algoritmo Pantanal. Mas sabe assim, porra... Aí fica meio Pantanal. tiração com a nossa cara, Pantanal. Pantanal. Não, tipo, sério, isso Pantanal. é muito é muito, muito importante. É um pouco isso. Ai, sei lá, gente, é muita cortina de fumaça e tipo, quem somos nós? O que a gente consegue fazer? Sabe, esses caras entram armados em terras indígenas protegidas por lei e assassinam crianças e líderes e mulheres à luz do dia. Sabe? O que a gente faz? O que a gente consegue fazer sendo ninguém num estado autocrático que a gente não tem poder de nada? Esse filho da puta se elegeu mexendo em algoritmo, disseminando fake news. Não foi honesto, não é certo. Que democracia é essa que a gente está tentando recuperar? Sabe assim, a democracia no Brasil é um neném. Ela nem começou a falar. Então, assim, é revoltante, eu tô revoltada. Porque, ao mesmo tempo, eu sei que é gravíssimo que isso tá acontecendo e tô aqui cantando Marília Mendonça, entende? A gente vira, tipo, fantoche de uma gente perversa que assassina pessoas à luz do dia. Que taca fogo na casa dos outros. Isso tudo em nome do lucro, em nome da indústria nacional. Isso não pode ser certo. Não tem como isso ser certo. Sabe? Ai, tô muito nervosa. Então vamos dar este tempo para relaxar. A gente vai dar um tempinho e volta pro segundo bloco. Voltamos! E agora eu vou pegar o gancho da minha amiga Lid e falar desses estereótipos, porque esses estereótipos realmente eles marcam e eles carimbam o Estado, né? Essas figuras principais, assim. E o homem sertanejo, ele tem muito isso, o homem caipira, né? Queria perguntar pra vocês, que referências deste homem sertanejo ou desta mulher sertaneja que vocês têm em relação à TV? Ah, olha, assim, o que eu lembro bastante, né, desse estereótipo, né, do cowboy, né, que é sempre aquele cara sensível, né, que puxa um sotaque bem carregado de R, né, nas falas, geralmente muito devoto. Nossa Senhora Aparecida tem muito aquela figura do rodeio, né? Eu lembro até que, eu não lembro se eu já falei isso no podcast, mas eu já falei isso nas nossas reuniões. A minha mãe votou no Rodrigo Cowboy, que foi o vencedor do BBB 2, se eu não me engano. Minha mãe votou nele porque ele era devoto de Nossa Senhora Aparecida, porque ele, muito do esperto, ele ia no quarto, pegava o chapéuzinho dele, olhava lá dentro do chapéu, que eu acho que devia ter um santinho. E aí ele rezava, pedia, minha mãezinha, me ajuda nessa. E minha mãe ficou super comovida com aquilo, que minha mãe é uma santa católica, assim, ó, de respeito, tudo aquilo que eu não sou. E aí ela votou, escondida do meu pai, no Big Brother. Meu pai abomina, assim, muito. E o sertanejo, Gui, assim, só pra... O sertanejo é o homem que vem do sertão, é isso? Sim, é porque o que acontece? Antes, né, tipo,
mudar, tipo, da indústria musical chegar, tinha o estilo do sertanejo, que é essa figura do sertão, tipo, chapeuzinho de palha, cigarrinho de tabaco, essa coisa assim, sabe? Com a indústria... Oi? Isso, tipo, Mazzaropi, sabe? Essa figura. E aí, depois que veio a indústria em todos os sentidos, a partir dos anos 70, essa figura foi mudando, né? E foi se adaptando aos novos moldes da cultura e da sociedade também. Mas o homem sertanejo, essa figura, ela é muito captada a partir dessa imagem antiga. Então, quando você fala, por exemplo, do Rodrigo do BBB 2, essa figura do chapéu, da Nossa Senhora Aparecida colada, tipo, isso é muito uma referência ainda antiga, né? Desse imaginário do sertanejo, que até hoje tem. E essas figuras, elas voltam e meia aparecem ainda, né? Tanto na teledramaturgia, quanto em reality show. Sim. Agora eu acho que uma figura mais contemporânea que a gente pode abordar, pensando nessas figuras que já participam. O Domini era de lá? Domini é goiano. Goiano, lógico. Super, ele só falava. Sim. O Rodrigo, tem uma coisa que é. acontece de quem é goiano, é que quando sai de lá a gente precisa falar que é de Goiânia. Então, todo lugar que a gente vai, a gente tem que falar que é de Goiânia. O Rodrigo eu acho que não é. O Rodrigo eu acho que é do interior de São Paulo. Acho que ele é do interior de São Paulo. Eu acho que ele é interior. Ele só tinha aquela característica do Estereótipo. cowboy, né? É o estereótipo. Mas Domini é goiano. E tem uma coisa da pessoa ser legal, né? Também tem uma não sei, uma característica mesmo, né? Da pessoa ser, sei lá, é boa. É aquilo que eu acho que foi a Li que falou no primeiro bloco, não lembro se foi a Li ou foi a Lilê. Mas tem essa coisa, né? De ser uma pessoa boa, que as pessoas vão se compadecer, né? Porque é muito sincero, tem esse jeito de falar, que puxa um R, e isso já é associado com, não sei, a pessoa é mais humilde, né? Então, acho que tudo isso acaba... Até não sei, eu acho que tem tanto esse lado, a figura, né, da pessoa que é até esperta, mas tem um ar ali humilde, tem a pessoa sonsa também, né? Tem, sei lá, a Ariane era de lá também, não era? A Ariane era de Goiânia. Goiânia, sonsa, né? Aquele jeito mole de falar, sonsa. Quase ganhou, entendeu? Na sonseira. Então, acho que tem essa coisa, sabe? Cria-se uma empatia muito grande, assim, com o público, né? Parece que chega a ser até algo exótico, como se não fosse nem do Brasil. Nem se fosse aqui do centro. Parece que é uma coisa assim, do Acre, é louca. Eu só ia falar que isso é perigoso em tantos lugares, né? Porque eu fico pensando que, tipo, esse olhar, assim, olha como ele é uma pessoa boa, olha como ele é religioso, olha como ele é humilde, dá espaço pra pessoa ser uma escrota, né? E aí ter a aval de todo esse personagem pra ser o que é, assim, sabe? Isso é muito difícil. Eu nunca gostei do Domini, eu quero deixar isso bem claro. E nunca gostei da Ariane também. E eu não sei mais outras participantes que eram de lá. Amigo, tem vários. João Maurício, do BBB 12, Príncipe, não assisti. do BBB 14, a Thalita, do BBB 15. A Kalima, João Maurício que não é, nasceu em Goiânia, mas mora em Goiânia. Mentira que a Kalima tá lá. A Kalima, minha filha. É óbvio, é óbvio. Cara, é informação. A Kalima namorava aqui, o irmão bondo do Vitor e Léo lá. O irmão bom. O irmão menos ruim. O irmão menos ruim do Vitor e Léo. A Ruth. A Ruth do Vitor e Léo. A Paulina. A Paulina. Mas é porque eu fico pensando nessa característica também, porque, sei lá, esse homem da roça, né? Tipo, esse homem que não chora, esse homem que não demonstra sentimento, esse homem que não fala, sabe, essa figura, isso é muito problemático em muitos sentidos. E o quanto que isso pega em relação, assim, tipo, até na minha relação, em relação ao meu pai, sabe, em relação ao meu avô, tipo, que são pessoas inseridas nesse contexto, sabe? Tipo, isso vem e problematiza toda uma cadeia de geração, sabe?
por conta desse imaginário e dessa figura, desse cowboy, dessa macho. Desse macho, sabe? É do homem primitivo, né? Do Viril. homem forte, do homem viril, do homem que, nossa, isso que é homem de verdade. Só que é muito engraçado, Gui, porque você fala assim, desse homem que não tem sentimento, emoção, porque se você for pegar as músicas de modão, entende? Eu lembro que, gente, eu não devia ter 7 anos, tinha um disco do Leandro e Leonardo, e eu lembro que eu fiquei muito emocionada de ouvir aquela música. Eu juro, por mim mesmo, por Deus, por meus pais, vou te amar. Gente, isso até hoje eu escuto, eu fico Até arrepiada hoje, dos gente. pés à cabeça. Porque parece que é a válvula de escape do cowboy que tá lá trabalhando das 4 da manhã às 8 da noite e não tem esse tempo de criar uma individualidade, uma relação própria com o mundo, porque o trabalho é mais urgente do que a vida. E aí esse imaginário todo, né, simbólico dessas canções, né? Eu não vou negar, você é meu pão de mel. É isso, Doce mel. Ai, gente, eu descobri recentemente Meu pão que eu não de sei. mel, meu pedacinho Ai, do desculpa. céu. É que eu descobri recentemente, nessa semana, que eu não sei cantar absolutamente nenhuma música inteira. Faz pouco tempo que eu descobri. E aí, enfim. Vem pro meu reality, sabe? amiga. Exato, amiga. Só consigo com a tela do videokê. Mas Mas é eu- assim, é esse imaginário do homem primitivo que trabalha e que não tem tempo. Os 2 filhos de Francisco, sabe? A família inteira, a minha família inteira tem esse imaginário. Tipo, né? Quando minha avó faleceu, a gente cantou a música do Tunico e Tinoco no velório, porque é esse imaginário da terra, do trabalho braçal e dos poucos momentos de compartilhar realmente o afeto, porque a vida atropela, né? O trabalho atropela. E é uma as coisa muito. E também possibilidades. tem esse lado bem familiar, né? Porque aí é isso, né? Quando vai também se juntar, é aquele modão, aquela roda de amigos e família, e muita comida, A minha né? família. Minha família, assim, meu pai é do sertão do Ceará, no caso. Né? E meu pai, ele tem todas essas características. Hoje em dia, ele é mais tranquilo, depois que foi avô, depois que se aposentou, né? Aí, até, claro, meu pai lê muito, ele estuda, então ele foi se modernizando. Mas o meu pai, da minha infância, era o cara que não comia doce. Então, pra mim, quando eu ia na casa de alguma amiga e eu via um pai comendo doce, eu achava um absurdo. Porque pai não come doce, meu pai era muito severo, né? Então, o meu pai, ele é do sertão, ele era aquele homem que saía de casa às 4 horas da manhã para ir trabalhar, chegava super tarde, meu pai era metalúrgico, aqui em São Paulo, né, no sertão Enxadona, né? E meu pai é fã de Zé de Camargo e Luciano, tipo, a música que meu pai mais ama é o amor. Eu também. Sabe? Nossa, tipo, só que assim, meu pai, é estranho porque meu pai é romântico, meu pai não é romântico. Só que aí, na música, nesse estereótipo, ele vira o cara romântico. Tanto é que meu pai e meu irmão, por exemplo, eles não se abraçam. Não tem cumprimento, sabe? Não tem beijo no rosto. Não existe isso na minha família, entre os homens, né? É tudo muito frio entre os homens, porque macho, né, não pode. Macho tem que Exato. aprender a ser macho não chora. Só que ouve música romântica. É muito engraçado. E aquilo que ele falou, né? Se pega todos esses modões, gente, é um corta-pulso ali danado. É uma sofreia. Menina. Tanto é que tem esse até. Agora temos até esse, né, esse nome que foi popularizado, a sofrência, né? Porque é isso. É só Mas, drama. É corno, é cornices, é o amor que vai embora. Pensando na nossa história dos reality shows, eu fico pensando o quanto isso mudou, né? Há 20 anos atrás, quando os realities começaram. Sempre tem no reality show a vaga pro cowboy. Desde o Rodrigo Cowboy, lá no BBB 2, ao Mariano Chico Bento na Fazenda agora. Odeio, quero deixar bem claro. Ouvintes, o Chico Bento é um personagem magnífico que o João tá estragando, vinculando ao Mariano, que é um cara de um hit só. É mesmo, João, darei em sua fuça, porque Chico Bento é meu personagem favorito, tá? Da Turma da Mônica. Tá fudendo Mas, gente, com muda cara. muito a percepção do cowboy ou Muda. desse homem sertanejo. Um exemplo muito claro, por exemplo, o Domini. O Domini, ele venceu o BBB 3. E ele foi selecionado para voltar no BBB 13.
que recrutava alguns ex-participantes do BBB. E ele foi eliminado, se eu não me engano, na 3ª ou na 4ª semana, com uma alta porcentagem de votos, depois dele ter uma conversa despretensiosa e contar um caso aparentemente despretensioso na beira da piscina para alguns dos participantes, de que ele conheceu um cachorro que era muito agressivo e ele arrancou todos os dentes do cachorro com alicate, para o cachorro não poder mais morder. A militância Luísa Mel caiu em cima. Com razão. Ele foi eliminado, tipo, na outra semana que ele foi pro paredão e acabou a imagem dele. Ele já tinha, não que nunca tenha, algum momento tenha existido, né? Mas ele já tinha ganhado um Big Brother. Mas o quanto a tolerância, em relação a essa imagem desse homem sertanejo, aparentemente puritano, um pouco bruto, ela vem mudando ao longo dos anos, né? A gente tem muito menos cowboys hoje em dia. A última que a gente teve foi uma Rafa Kalimann, mas qual é a roupagem que a gente tem nessa cowgirl? O último que a gente tem é o Mariano. Estamos no presente. Mas sabe uma parada muito diferente também, que vai mudando, inclusive na indústria musical, que eles vão transicionando também. Transicionando do sertanejo modão de tipo Meteoro da Paixão para uma. Desculpa, acho que é o Cuco aqui de casa. Então, mas que vai transicionando dessa coisa um pouco tipo sertanejo modão, Meu Amor Me Deixou Socorro, para uma música mais pop, que mistura os ritmos do momento. Então, assim, você olha pro Mariano hoje, dentro da Fazenda, a música dele é do Camaro Amarelo, entendeu? Já é um outro imaginário do sertanejo, né? O sertanejo universitário. Aliás, nunca... Esse nome acho que é a coisa mais equivocada que existe na indústria musical. Porque não existe sertanejo universitário. É ridículo isso. Mas, enfim, aí ele vira e fala do Camaro Amarelo, que agora eu fiquei doce, e fala um pouco que é na mesma época do funk... Ostentação. Então é um outro momento também. A gente pode até falar de Lula e Dilma, mas agora eu não tô muito mais afim. Mas que tem a ver um pouco com isso, sabe? Que, tipo, vai mudando também o padrão econômico dessas figuras. E o homem sertanejo já não se trata mais tanto do homem que sai do sertão e vai pra cidade em busca de oportunidades, mas do cara que tem uma casa feia como Gustavo Lima. O Gustavo Lima, minhas sabe, tipo, e que canta umas músicas tipo gatinha assanhada, cê tá querendo o quê? Eu quero mexer, tipo... Porra, o velho ficou um tempão nas paradas com essa merda dessa música, entendeu? E aí você entende que tem toda uma produção aí de gerar hits super nada a ver pra essa galera enriquecer. E meio que você vai mudando também a figura do cowboy humilde. Porque agora o cowboy humilde não se trata só de como ele vê o mundo humildemente. Se trata dele ter enriquecido por ser humilde e por merecer ganhar mais dinheiro do que outras pessoas porque ele tem um bom coração. Então é super relacionável com a meritocracia, né? É muito invertido. Você me abriu um portal aqui, agora... Eu fico pensando, nossa, nesse quesito musical, a gente é meio Estados Unidos, né? Tipo, porque é muito grande a produção musical, o consumo de sertanejo no Brasil é muito grande. Gente, né? Se a gente pegar... Eu brinquei, mas é real, é o Tennessee. Você pode ver, em qualquer reality show, vai ter o Blake Shelton, que vai ter lá no The Voice, vai ter a equipe dele, que vai ter alguém ganhando, que não vai fazer sucesso, mas vai ganhar, porque tá cantando country. Aqui no Brasil... Aqui no Brasil eu não sei qual é. Vocês podem dizer. Michel Teló, ele ganha todos os anos. Sim. Amiga, ele é o Blake Shelton daqui. Ou o Daniel. Amiga, ou o Daniel. Mentira que Daniel também fez. Se você for hoje pro Japão e falar que você é do Brasil, que música que eles vão começar a cantar? Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego. É a música mais brasileira do momento, não
não é mais Garota de Ipanema. Pra nossa alegria também, porque a Bossa Nova já deu o que tinha que dar. Mas assim, não precisava ser. Ai, gente, eu não consigo mais a Bossa Nova, o violãozinho lá. Não, Tiziane Pinheiro e família, fiquem longe. Já deu. Já deu. Mas assim, você entende que a música mais brasileira, que se você for pra qualquer país hoje, no mundo, e falar eu sou do Brasil, eles vão cantar essa música. Ai, se eu te pego. Ai, se eu te pego. Ai, ai. Gente, teve até versão em inglês. Tem. Não, mas é a música brasileira que mais fez sucesso If I fora. Foi a música brasileira que mais E, fez amiga, sucesso fora. Por que The choras, Voice? Anitta? Porque, ai, meu Deus, por que vocês sempre trazem a Anira pra essa discussão? Ô, Mas, gente, eu enfim, queria falar. Amiga, só vou terminar esse negócio. E é surreal, porque o Michel Teló é o jurado mais amado, mais respeitado, é o que mais ganhou edições. As lives de sertanejo deles foram uma das mais assistidas. Sabe assim, aqui em casa, meu pai e minha mãe acham o Michel Teló o máximo. Aí, ouvintes, meu pai deu um joinha falando que gosta do Michel Teló. É isso. Eu queria falar duas coisas. A primeira, queria relembrar vocês, caros ouvintes, que há 2 episódios atrás, se vocês voltarem, Letícia Rodrigues reclamou que eu gritava no microfone. E hoje ela está fazendo o quê? Gritando no microfone. Ouçam 2 episódios atrás de Vem Ser Feliz aqui fora. Gente, é porque eu me ouvi no podcast, eu acho minha voz horrorosa. E aí hoje eu tô tentando falar mais perto do microfone como Carlos Jordana pra ficar com a voz melhor. Ai, que bicha invejosa, credo. Quanto rancor. E ela espera chegar no final do episódio pra falar isso. É, tem que dar corda, né, pra enforcar o outro. A outra, gente, tem gente que acha Mariano bonito na Fazenda. Letícia Rodrigues já passou por esse momento. Mas ele fez rinoplastia. Mas você tá hoje querendo me atacar por quê? Ouvintes, eu não tô entendendo. Ele tá totalmente a bancada da bala aí, ó. Eu acho Não que ele tô, identificou. amiga. Tá Não é assim. você. Ah, Não quem é você. Ricardo Salles? Vou começar a te chamar de Ricardo Salles agora. Ah, me poupe. Não, amiga, só queria falar para os nossos ouvintes que Mariano fez rinoplastia. Busquem fotos dele no Google, que ele é Não muito só, feio. né? Não só rinoplastia, vamos combinar Ele aqui. fez harmonização também. Que é Não, aquele amigos, não queixo busquem ali, fotos porque a realmente. gente vai postar no nosso coisa. Não vamos postar, João? No nosso Vamos Instagram, postar no antes e Instagram. depois. Então vamos lá, @Vem Ser Feliz aqui fora. Vem. Mas, gente, a gente só vai mostrar para os nossos ouvintes que ele era feio e que ele seguiu feio. Amiga, você achava ele bonito há 2 semanas atrás. Prova, João. Prova. É sua palavra contra a minha, parceiro. Oxi. Tem o Prince. Ai, gente, eu não aguento mais. O João tá me assediando nesse podcast. Cadê minhas amigas Acompanhe as feministas? nossas redes sociais. Cancela Mariano, é ele. bonito ou não? A gente vai lançar uma enquete. Mariano, é bonito ou não é? Mariano, é bonito ou apenas um homem Pra branco? gente saber o resultado. Mariano é bonito ou apenas fez uma harmonização facial? O que eu sei é, sendo bonito ou não, o cara só tem uma música e ganha dinheiro até hoje com isso. O que eu sei ou não, Luiz Ambiel é melhor do que Mariano. Ai, João, tá Mano, tudo você ruim. traz as pautas, tipo, do João. nada e quer fazer a gente engolir isso. Não vem não, ó. João cancelado nesse podcast. E se você é ouvinte assíduo, você sabe que já faz uns 10 episódios que ela é cancelada. Ai, amiga, eu vou ficar calado. Ah, tá vendo? Pimenta no olho dos outros é refresco, né, cretina? Ai, que cretina ela vai fazer eu ficar mal. Isso que dá ficar vendo novela de vilã. Ela tá toda Nazaré Tedesca hoje. Não vem não, João Pedro. E com isso, nós encerramos este episódio. Eu quero agradecer mais 2 colaboradores que nos ajudaram na nossa campanha do Apoia-se. Que Vamos cantar, continuam vamos lá. cantar. É só entrar no site do Apoia-se, escrever Vem Ser Feliz aqui fora. Você pode doar de R$1 a 1 milhão. Depende da sua boa vontade, da sua conta bancária. São eles Alexandre Passos e Melissa Silvestre. Muito obrigado. Amigo, posso falar uma coisa agora que eu já tô bem? Se quiser. Eu queria mandar um beijo para 3 pessoas que são nossos ouvintes. Que são Nossa, o Goiás. programa da Xuxa agora? Eu queria mandar um beijo pros meus amigos Rafa Costa, Isabela Corrales, Isabel de Sá e outro pra Xuxa.
que são de Falta Goiás. eles doarem, né? Mas eles ouvem a gente. Ah, é bom ouvir mesmo. Então, Grandes beijo. pessoas. Grandes pessoas. E é isso, chegamos ao fim. Acompanhem nossas redes sociais e voltaremos semana que vem. Não gosto de você. Pra mim é uma honra vocês não gostarem de mim.